Por que justamente quando decidimos mudar de vida, tudo parece conspirar contra nós? Porque no momento em que escolhemos uma nova direção, antigas feridas se abrem, relações estremecem e obstáculos inesperados surgem como fantasmas do passado. Freud nos revelaria que esta não é uma cruel coincidência, mas o funcionamento natural de uma força silenciosa e profunda que habita em nós, o inconsciente. Este mecanismo ancestral da psique não conspira contra nossos sonhos, mas funciona como um guardião rigoroso que precisa ter certeza de que estamos verdadeiramente prontos para sustentar a transformação que tanto pedimos. O inconsciente freudiano não é apenas um depósito de memórias esquecidas, mas uma dimensão ativa e autônoma da nossa psique que regula, filtra e muitas vezes sabota nossas tentativas de mudança. Como um oceano profundo cujas correntes, invisíveis, determinam o movimento na superfície, o inconsciente opera através de mecanismos complexos de proteção que foram construídos ao longo de toda a nossa história pessoal. Estes mecanismos não distinguem entre proteção e limitação. Eles simplesmente repetem padrões que um dia foram necessários para nossa sobrevivência emocional. Freud descobriu que o ser humano não é senhor em sua própria casa. Há inquilinos invisíveis habitando os porões da nossa psique, e eles possuem uma voz poderosa nas decisões que tomamos, nos caminhos que escolhemos e, principalmente, nas resistências que criamos quando tentamos transformar nossa realidade. Estes inquilinos são nossos complexos, traumas não elaborados, medos primitivos e defesas antigas que se ativam automaticamente sempre que nos aproximamos do desconhecido. O que interpretamos como o teste do universo é, na verdade, a ativação destes sistemas internos de alerta. Quando decidimos mudar, declaramos guerra a uma parte de nós mesmos que sempre se sentiu segura na previsibilidade do familiar, mesmo que este familiar seja doloroso. É como se, ao decidir sair de uma casa velha e conhecida, todos os seus habitantes invisíveis, medos, traumas, padrões limitantes, começassem a protestar, criando toda sorte de turbulência para nos convencer a ficar onde sempre estivemos. A resistência à mudança não é fraqueza nem falta de determinação. É um mecanismo sofisticado de proteção que Freud identificou como fundamental na estrutura psíquica humana. Como um sistema imunológico emocional, a resistência rejeita automaticamente tudo aquilo que não reconhece como familiar. Mesmo que este familiar seja limitante ou autodestrutivo, ela se manifesta através de sabotagens sutis, o adiamento inexplicável, a procrastinação que surge do nada, os medos irracionais que paralisam justamente quando precisaríamos de coragem. Imagine a resistência como um guardião ancestral que fica postado na porta entre o conhecido e o desconhecido. Este guardião foi treinado pela experiência, especialmente pelas experiências dolorosas da infância, a proteger-nos de qualquer situação que possa representar ameaça à nossa integridade emocional. Ele não consegue distinguir entre uma ameaça real e uma oportunidade de crescimento. Sua única função é manter-nos na zona de segurança, mesmo que esta zona seja uma prisão dourada construída pelas nossas próprias limitações. Freud observou que a resistência se intensifica proporcionalmente à proximidade da mudança real. Quanto mais perto chegamos de uma transformação significativa, mais criativa e poderosa se torna a resistência. Ela pode se manifestar como doenças psicossomáticas no momento de uma oportunidade importante, como conflitos relacionais quando decidimos nos valorizar mais, ou como autossabotagem financeira quando estamos prestes a prosperar. Não é maldade do destino, é inteligência inconsciente tentando manter-nos onde considera mais seguro. O paradoxo da resistência é que ela usa nossa própria energia vital contra nós mesmos. As pulsões que poderiam nos impulsionar para frente são desviadas para a manutenção de padrões antigos. É como se tivéssemos um motor potente, mas que estivesse sendo usado para manter os freios acionados. Freud chamaria isto de conflito entre o princípio de prazer, que busca a satisfação imediata e conhecida, e o princípio de realidade, que nos convida a aceitar o desconforto temporário em prol de uma satisfação mais profunda e duradoura. O inconsciente possui uma memória emocional que transcende a memória racional. Cada experiência significativa,
especialmente aquelas carregadas de dor, medo ou abandono, deixa marcas energéticas que continuam ativas muito depois do evento ter passado. Estas marcas funcionam como alarmes que disparam automaticamente sempre que uma situação presente ecoa, mesmo remotamente uma situação passada. Por isso, quando decidimos mudar, não estamos lidando apenas com o presente, mas com toda uma arqueologia emocional que remonta às nossas experiências mais primitivas. Freud descobriu que estas marcas emocionais não ficam arquivadas passivamente no inconsciente. Elas continuam vivas e ativas, influenciando nossas percepções, escolhas e reações. Quando tentamos criar uma nova realidade, estas marcas se ativam como um sistema de alerta. Cuidado, esta situação já foi perigosa antes. O inconsciente não consegue distinguir entre passado e presente quando se trata de proteção. Ele simplesmente aplica as mesmas defesas que um dia foram necessárias para nossa sobrevivência emocional. Este mecanismo explica por que mudanças positivas podem gerar tanta ansiedade quanto mudanças negativas. O inconsciente não avalia se a mudança é boa ou ruim. Ele apenas detecta que algo diferente está acontecendo e ativa todos os sistemas de proteção disponíveis. É como se tivéssemos um sistema de segurança extremamente sensível, que toca o alarme tanto para um ladrão quanto para um amigo chegando de surpresa. A intenção é sempre protetiva, mas o resultado pode ser paralisante. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe um comentário contando a sua experiência e se inscreva no canal para continuar essa jornada de autoconhecimento. A compreensão deste mecanismo é libertadora, porque nos tira do papel de vítimas das circunstâncias e nos coloca como observadores conscientes dos nossos próprios processos internos. Quando entendemos que a turbulência externa muitas vezes reflete a turbulência interna, podemos começar a trabalhar na causa real da resistência à mudança. Não o mundo lá fora, mas os padrões inconscientes que carregamos dentro de nós e que continuam determinando nossa percepção da realidade. A compulsão à repetição é um dos conceitos mais profundos e perturbadores da psicanálise freudiana. Freud observou que tendemos a repetir inconscientemente experiências dolorosas como uma tentativa primitiva de dominá-las ou resolvê-las. É como se o inconsciente acreditasse que, ao recriar situações similares àquelas que nos feriram no passado, finalmente encontraríamos uma forma de acertar as contas com aquela dor original. Mas o que acontece na prática é que continuamos atraindo exatamente aquilo de que dizemos querer fugir. Este mecanismo se torna particularmente ativo durante períodos de mudança. Quando decidimos transformar nossa realidade, o inconsciente muitas vezes nos apresenta versões intensificadas dos nossos padrões antigos, como uma última tentativa de resolvê-los antes de abandoná-los definitivamente. Se sempre nos sentimos rejeitados, podemos experimentar rejeições mais intensas justo quando decidimos nos valorizar. Se sempre nos sentimos escassos financeiramente, podemos passar por crises financeiras no momento em que decidimos prosperar. O que parece crueldade do destino é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Freud nos ensinou que não podemos curar o que não conseguimos ver, e a compulsão à repetição tem a função inconsciente de tornar visíveis os padrões que até então operavam nas sombras. É como se o inconsciente dissesse: já que você quer mudar, aqui está mais uma chance de enxergar claramente o que precisa ser transformado dentro de você. A repetição não é punição, é revelação. A chave para quebrar a compulsão à repetição está em desenvolver consciência durante o processo. Quando conseguimos observar o padrão se repetindo sem ser completamente dominados por ele, criamos a possibilidade de escolher uma resposta diferente. É neste momento de consciência expandida que a verdadeira transformação se torna possível. Não precisamos resolver o passado. Precisamos responder ao presente de uma forma nova, quebrando assim a cadeia automática de repetições que mantinha nossa realidade aprisionada aos padrões antigos. Os mecanismos de defesa são estratégias inconscientes sofisticadas que desenvolvemos para proteger nosso ego de experiências que consideramos insuportáveis. Freud identificou diversos destes mecanismos: negação, projeção,
racionalização, sublimação, entre outros. Cada um deles tem uma função específica de proteção, mas todos compartilham uma característica comum. Eles distorcem nossa percepção da realidade para torná-la mais palatável ao nosso sistema emocional. O problema surge quando estas defesas que um dia foram necessárias para nossa sobrevivência se tornam prisões que impedem nosso crescimento. Durante processos de mudança, nossos mecanismos de defesa se intensificam dramaticamente. É como se fossem soldados em um quartel que, ao detectar movimento na fronteira, entrassem em estado de alerta máximo. A negação pode nos fazer minimizar a importância das mudanças que queremos fazer. A projeção pode nos levar a culpar circunstâncias externas pelo que na verdade são resistências internas. A racionalização pode criar 1000 desculpas lógicas para adiarmos decisões que nosso coração sabe serem necessárias. Freud observou que estes mecanismos operam abaixo do limiar da consciência, tornando-se praticamente invisíveis para quem os utiliza. É como usar óculos com lentes coloridas por tanto tempo que esquecemos que estamos usando. A realidade parece ter aquela cor, quando na verdade é nossa percepção que está sendo filtrada. Durante tentativas de mudança, estes filtros inconscientes podem distorcer nossa percepção a ponto de interpretarmos oportunidades como ameaças e possibilidades como impossibilidades. A libertação destes mecanismos não acontece pela força ou pela repressão. Acontece pela consciência amorosa. Quando conseguimos reconhecer sem julgamento que estamos usando determinadas defesas, criamos espaço para escolher conscientemente como queremos responder às situações. Os mecanismos de defesa não são inimigos a serem destruídos, mas antigas proteções que precisam ser agradecidas e, gradualmente, atualizadas para servir à versão de nós mesmos que estamos nos tornando. As pulsões de vida, Eros, e de morte, Thanatos, representam as duas forças fundamentais que Freud identificou como motores da experiência humana. Eros nos impele para frente, buscando crescimento, conexão, criatividade e expansão. Thanatos, por sua vez, nos puxa para trás, buscando o retorno ao estado anterior, à dissolução, ao familiar conhecido. Estas duas forças estão constantemente em tensão dentro de nós. E durante períodos de mudança, esta tensão se intensifica dramaticamente, criando o que vivenciamos como conflito interno. Quando decidimos transformar nossa realidade, estamos essencialmente escolhendo Eros, a pulsão de vida que nos convida a crescer, expandir, criar algo novo. Mas Thanatos não fica passivo diante desta escolha. Ele se manifesta como nostalgia pelo passado, como idealização dos bons tempos, como medo do desconhecido, como uma voz interna que sussurra que talvez seja melhor voltar para onde estávamos. Não é maldade. É a expressão natural de uma força que também tem seu lugar na economia psíquica. O que interpretamos como teste do universo, muitas vezes é a intensificação desta luta interna entre Eros e Thanatos. Quando Eros nos impulsiona para uma nova possibilidade, Thanatos responde criando toda sorte de obstáculos, medos e resistências. É como se tivéssemos 2 cavalos puxando nossa carruagem em direções opostas, um em direção ao futuro desconhecido, outro em direção ao passado familiar. O resultado pode ser uma sensação de estar sendo despedaçado entre 2 forças igualmente poderosas. A sabedoria freudiana nos ensina que não se trata de vencer uma força sobre a outra, mas de encontrar um equilíbrio dinâmico entre elas. Eros sem Thanatos se torna impulsividade destrutiva, mudança pela mudança, fuga do presente. Thanatos sem Eros se torna estagnação, morte em vida, aprisionamento no passado. A verdadeira transformação acontece quando conseguimos honrar nossa necessidade de segurança, Thanatos, enquanto seguimos nosso impulso de crescimento, Eros, criando mudanças que são tanto corajosas quanto sustentáveis. O complexo de Édipo, embora frequentemente mal compreendido, representa na teoria freudiana a estruturação fundamental das nossas primeiras relações com autoridade, poder e autonomia. Durante a infância,
Todos nós enfrentamos o desafio de nos diferenciar das figuras parentais enquanto mantemos vínculos amorosos com elas. Este processo deixa marcas profundas em nossa psique, especialmente na forma como lidamos com a autoridade, tanto externa quanto interna, ao longo da vida adulta. Quando tentamos mudar nossa realidade, muitas vezes reativamos inconscientemente estes primeiros conflitos com a autoridade. A autoridade interna que carregamos, aquela voz que nos diz o que podemos ou não podemos fazer, o que merecemos ou não merecemos, é profundamente influenciada por estas primeiras experiências. Se na infância internalizamos uma autoridade rígida e limitante, nossa voz interna adulta continuará reproduzindo estas limitações, mesmo quando conscientemente desejamos expandir. É como se carregássemos dentro de nós uma versão internalizada de todas as proibições, medos e limitações que absorvemos durante nossa formação. Durante processos de mudança, esta autoridade interna frequentemente entra em conflito conosco. Quando decidimos nos dar permissão para uma vida mais plena, uma parte antiga de nós pode se sentir ameaçada, como se estivéssemos transgredindo regras familiares invisíveis. Este conflito pode se manifestar como culpa inexplicável quando prosperamos, como medo de voar muito alto, ou como uma sensação de estar traindo nossas origens ao buscar algo diferente do que sempre conhecemos. A resolução deste conflito edípico adulto requer que desenvolvamos nossa própria autoridade interna, uma voz que seja simultaneamente amorosa e firme, que estabeleça limites saudáveis sem ser limitante, que nos proteja sem nos aprisionar. Freud nos mostrou que a verdadeira maturidade psicológica acontece quando conseguimos nos tornar pais amorosos de nós mesmos, criando internamente o ambiente de apoio e permissão que talvez não tenhamos recebido na infância, mas que podemos oferecer a nós mesmos no presente. A transferência é um fenômeno fascinante que Freud descobriu durante seu trabalho clínico. Tendemos a projetar sobre pessoas e situações presentes sentimentos, expectativas e padrões que pertencem ao nosso passado. Este mecanismo inconsciente faz com que vivenciemos o presente através das lentes do passado, criando uma sobreposição temporal que pode distorcer significativamente nossa percepção da realidade. Durante períodos de mudança, a transferência se intensifica, fazendo com que situações neutras sejam interpretadas através de filtros emocionais antigos. Quando decidimos transformar nossa vida, frequentemente ativamos transferências poderosas com as próprias situações de mudança. Se no passado mudanças estiveram associadas a abandono, perda ou trauma, nosso inconsciente pode interpretar qualquer tentativa atual de mudança como uma ameaça similar. É como se fôssemos a um filme novo, mas assistíssemos através de óculos que projetam sobre a tela cenas de filmes antigos. Vemos o presente, mas interpretamos através de emoções que pertencem ao passado. Este fenômeno explica por que pessoas e situações podem parecer subitamente hostis ou ameaçadoras quando estamos em processo de mudança. Não necessariamente elas mudaram. Nossa percepção delas pode estar sendo filtrada por transferências ativadas. Um chefe neutro pode parecer perseguidor se tivermos transferências não resolvidas com autoridade. Um parceiro amoroso pode parecer abandonador se mudanças no passado estiveram associadas a perdas relacionais. O teste do universo, muitas vezes, é, na verdade, a ativação destas transferências. A consciência da transferência é libertadora, porque nos permite distinguir entre passado e presente, entre projeção e realidade atual. Quando conseguimos reconhecer, estou reagindo a esta situação presente como se fosse aquela situação passada, criamos espaço para uma resposta mais adequada ao momento atual. Freud nos ensinou que não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos, e durante mudanças, somos especialmente propensos a ser quem fomos, até que a consciência nos permita escolher quem queremos nos tornar. Jung, embora tenha divergido de Freud em muitos aspectos, ofereceu insights valiosos sobre os processos de transformação através de seus conceitos arquetípicos. Ele disse: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos.
Durante períodos de mudança, esta irritação se intensifica porque tudo que ainda não foi integrado em nós se projeta sobre o mundo externo com maior intensidade. As pessoas e situações se tornam espelhos amplificados dos nossos conflitos internos não resolvidos. O conceito junguiano de sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que negamos, reprimimos ou rejeitamos, se torna particularmente ativo durante transformações. A sombra contém não apenas nossos aspectos negativos, mas também nossos potenciais não realizados, nossa luz não expressa, nossa grandeza não assumida. Quando decidimos mudar, tanto a sombra escura quanto a sombra dourada emergem, criando uma turbulência interna que pode ser projetada como turbulência externa. O mundo parece mais caótico porque nós estamos mais caóticos internamente. Freud complementaria esta visão junguiana, explicando que esta projeção da sombra durante mudanças é um mecanismo de defesa sofisticado. É mais fácil acreditar que o problema está lá fora do que enfrentar o desconforto de reconhecer que a transformação real precisa acontecer aqui dentro. Quando projetamos nossa sombra sobre pessoas e situações externas, evitamos temporariamente a responsabilidade assustadora de nos transformarmos por dentro. O trabalho de integração da sombra durante processos de mudança é tanto desafiador quanto libertador. Requer que assumamos responsabilidade não apenas pelo que fazemos conscientemente, mas também pelo que criamos inconscientemente através das nossas resistências, medos e aspectos negados. Jung disse: "Prefiro ser um homem inteiro a um homem bom." Durante mudanças, somos convidados a integrar nossa totalidade. Luz e sombra, potencial e limitação, grandeza e humanidade, criando uma base psíquica sólida para sustentar a nova realidade que desejamos manifestar. A verdadeira liberdade, como Freud nos ensinou, não é a ausência de conflito, mas a capacidade de sustentar nossos desejos autênticos, mesmo diante das resistências internas e externas. Quando compreendemos que o teste do universo é, na verdade, o convite do nosso próprio inconsciente para nos tornarmos mais conscientes, mais integrados e mais autênticos, transformamos nossa relação com as dificuldades que acompanham qualquer mudança significativa. Não estamos sendo punidos, estamos sendo refinados. Cada obstáculo que surge durante nossa jornada de transformação carrega dentro de si uma pergunta essencial. Você está disposto a abrir mão de quem você foi para se tornar quem você realmente é? Esta pergunta não pode ser respondida apenas intelectualmente. Ela demanda uma resposta integral, que envolve corpo, mente, emoção e espírito. O inconsciente não aceita respostas superficiais. Ele exige coerência entre desejo consciente e disponibilidade inconsciente para a mudança. A autonomia pessoal genuína nasce da capacidade de diferenciar entre as vozes internas que nos limitam e aquela voz profunda que conhece nossa verdade essencial. Freud nos mostrou que esta diferenciação é possível através do processo de tornar consciente o inconsciente, não para controlá-lo, mas para dialogar com ele de forma madura e amorosa. Quando nossa mente consciente e nosso inconsciente trabalham em parceria ao invés de em conflito, criamos as condições internas necessárias para sustentar transformações duradouras. O autoconhecimento é um processo contínuo e libertador, porque a cada camada de consciência que desenvolvemos, expandimos nossa capacidade de escolha consciente. Não se trata de se tornar perfeito, mas de se tornar inteiro. Não se trata de eliminar conflitos, mas de aprender a navegar por eles com sabedoria e compaixão. Como uma árvore que cresce tanto para cima quanto para baixo, expandindo copa e raízes simultaneamente, nossa transformação autêntica requer que cresçamos tanto em consciência quanto em aceitação da nossa humanidade. O universo não nos testa para nos punir, mas para nos convidar a descobrir a força, a sabedoria e o amor que sempre existiram dentro de nós, esperando apenas nossa permissão consciente para se manifestar